Na hora de emagrecer, a gente se esbarra numa lista de crenças, e são muitas, viu? Uma das que quase se tornaram verdade é a seguinte: comer carboidrato engorda. Será mesmo? Eu vou conversar com o nutricionista César Henrique, via remota conosco, direto de São Paulo, para a gente trabalhar muito essas questões, né? Que todos os dias a gente escuta e toma para si, na verdade. E aí, César, bom dia para você, feliz ano novo, e é sempre tempo de recomeçar, não é? E muita gente deve recomeçar hoje a sua reeducação, né? Bom dia para você. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mônica. Bom dia, equipe toda do programa. Obrigado por me receber mais uma vez, né? Estamos juntos aí nessas conversas super importantes. Então, César, 1º de janeiro de 2021, eu tenho certeza que muita gente já está fazendo ali, trabalhando a mente para recomeçar a reeducação alimentar. É bom deixar algumas crenças de lado, né? Super, esse momento de início, né? Esses inícios de ciclo são marcados muito por esse traçar de novos objetivos, né? E muitas vezes as pessoas nesse afã de querer esses objetivos acabam, no final das contas, ficando meio vulnerável aí os mitos que tem por aí, né? Um deles é esse de que comer carboidrato à noite vai fazer você engordar. E aí o ponto é o seguinte, né? Será que faz engordar mesmo? E quando a gente olha para tudo que existe, né, de debate a respeito disso, a gente vê que, na verdade, o carboidrato, ele, na verdade, é importante também para emagrecer, né? Ele não pode ser retirado da alimentação. Ele é importante para, por exemplo, vias lá metabólicas que também fazem parte de oxidação de gorduras, né? E a gente não pode ter esse pensamento muito pontual, assim, cortar um grupo alimentar ou outro, né? Isso, no final das contas, só atrapalha ao invés de ajudar, né? E aí, esse é um dos maiores erros que a gente tem, né? Cortar esse carboidrato. Agora, ao invés de cortar, eu tenho que escolher melhor este carboidrato. As pessoas entendem o que é esse carboidrato. Eu vou chamar de carboidrato do bem, César. Sim, é muito comum, né? As pessoas virem no consultório primeiro, né? Não tendo exatamente a definição do que é esse carboidrato, né? Essa coisa, esse vilão que acaba se tornando, e essa ideia de comer ele de noite, né? Mas o que é carboidrato, antes de mais nada, né? Então, assim, carboidratos são muitos alimentos. São alimentos que veiculam, então, esse elemento que a gente chama de carboidrato, mas são comidas, né? Que tem muitos compostos, que às vezes as pessoas não se ligam que é carboidrato. Então, por exemplo, alimentos que são ricos em amido, alimentos que têm fibras. As fibras são um tipo de carboidrato, né? Por exemplo, são carboidratos que têm uma digestibilidade um pouco mais lenta, por exemplo. Tem uma maneira de ser digerido diferente. E as pessoas não se ligam, elas ligam sempre o carboidrato a algo que é necessariamente ligado ao açúcar, aquele açúcar lá de alimento industrializado, né? E é, na verdade, esse que a gente tem que focar para uma redução de uso, né? de comer desses alimentos industrializados, que são esses que têm o açúcar de adição, né? Que é o açúcar simples mesmo. É esse carboidrato que a gente teria que diminuir, né? E não, por exemplo, o carboidrato de feijão, né? Tem um amido ali super importante, tem uma fibra que chama beta-glucana no feijão, que é super relevante lá para a nossa alimentação, mesmo do arroz, né? Enfim, a gente tem que pensar nisso. E uma coisa super importante também, Mônica, que vale comentar. A gente não pode pensar nos alimentos isoladamente, né? Comer carboidrato, né? Por exemplo, comer um pudim é muito diferente de comer, por exemplo, arroz, feijão, uma salada com azeite e uma carne, por exemplo, né? Os carboidratos nessa combinação funcionam muito diferente do que um carboidrato que você vai comer, por exemplo, lá num biscoito pronto, né, para consumo, né, numa bolacha de supermercado. Então é muito diferente. A gente tem que pensar na composição. A composição é o segredo, né, para que a gente tenha uma refeição mais adequada. César, você falou muito aí, né, sobre pensar. A gente tem que ter essa atitude, né, de pensar nos alimentos que a gente põe à nossa mesa, né, de pensar que nada é proibido, mas que tudo tem que ser ali na medida, no bom senso, no que faz bem para mim agora, do que não faz bem para mim agora. E aí um outro mito, que eu acredito que seja, né, que venha nessa lista na hora de emagrecer, é a seguinte: eu como assim, eu como tanto assim, como muito carboidrato, esse que não é tão recomendado, né, por causa do meu psicológico. Isso é fato ou não? Então, Mônica, essa pergunta também é muito interessante. Os pacientes trazem muito isso para a gente, né? Quando a gente vê isso na prática, então, atribuindo ali ao psicológico, uma coisa abstrata, o fato da pessoa comer X ou Y, né? De comer assim ou assado, enfim. Na mídia de massa também é muito tratado, às vezes,
com notícias mais populares, essa ideia do psicológico influenciando o que a gente come, né? Mas o que é isso, né? E por que isso não é tão legal de ser tratado dessa maneira? Porque assim, quando eu jogo a coisa para um campo do psicológico, eu estou jogando para um campo abstrato que eu não consigo nem explicar e nem tratar isso, porque é uma coisa muito abstrata mesmo, né? Algo que não é tangível. E aí eu não consigo tratar uma coisa que é intangível. O que é esse psicológico, na verdade, né? O psicológico, ele nada mais é do que componentes que levam a gente também a comer, componentes ligados à vontade. Então a gente come porque a gente passa um tempo sem comer, que é o jejum, né? Uhum. Só que a gente tem que considerar que a gente não come só por isso. A gente come também porque a gente tem vontades. A gente tem um querer, por exemplo, que é ligado àquela experiência que você tem com a comida. Pode ser uma lembrança, pode ser o sabor que você tem ali da comida que faz você querer ela. Pode ser que você coma também por uma questão ligada aos gatilhos que tem no seu ambiente. Uma propaganda que você viu, pessoas comendo do seu lado, né? E te lembra de comer aquela comida, às vezes você nem conhece muito a comida. Você nem conhece aquela sobremesa que está ali na sua frente. Mas você vê todo mundo comendo, você quer comer também. Então, esses todos, né? São elementos que a gente chama de gostar e querer, né? Que são campos dentro da nossa vontade, né? São campos que têm ali uma explicação no nível cerebral mesmo. A gente precisa investigar essas coisas e lidar com isso com os nossos pacientes para que a gente, então, faça eles entenderem que eles também comem por esses motivos. E que é natural, no final das contas. Adorei isso, né? Do querer, da vontade. E depois eu vou fazer uma pausa com você agora para a gente pensar nisso, né? Se comer bem significa ter foco ou força de vontade, para a gente emendar essa conversa. Já eu volto com você, viu, César? Tá bom, Mônica. Até já. Ai, César, nem te conto tanto que esse bolo tá bom. Esse bolo de hibiscos, menino. Nossa, que delícia. Você tem que vir aqui pessoalmente. Né? Estamos de volta e conversando, retomando a conversa sobre aqueles mitos na hora de emagrecer que atrapalham, viu? Eu estou conversando com o nutricionista César Henrique via remota ao vivo de São Paulo. E deixa eu chamar aqui, olha, na 2, que é Vasti Lauas também. Tá conosco, né, Vasti? Exatamente, tô tomando meu café aqui. Ali. Opa, frutinhas. delícia. César, arroz com feijão é outro mito, né, que as pessoas têm que acham, que acreditam que engorda. Arroz com feijão ou dupla boa, né? Ou dupla boa, né, Mônica? As pessoas acham que engorda mesmo. Muitos tem vários mitos em torno disso, né? Aquele do carboidrato que a gente conversou também. As pessoas acham que essa combinação tem muitos carboidratos, né? Mas é aquela mesma ideia. As pessoas esquecem que a combinação é muito importante, que o feijão tem muitas fibras e as pessoas esquecem de considerar as porções que a gente come, né? E tudo que ela come, na verdade, ao longo do dia, ao longo de semanas e meses, né? Não é o arroz e feijão que vai prejudicar a qualidade da sua alimentação. Pelo contrário, eles são alimentos in natura que têm que estar muito presentes. Aí eu vou te contar uma coisa que acontece, que é muito comum. As pessoas, então, deixam de comer o arroz com feijão, elas se privam, então, desse arroz com feijão, que tem uma capacidade de saciar bastante elas, por exemplo. E aí o que acontece? Chega lá no final do dia, elas estão com uma vontade, aquela vontade que eu falei para você agora há pouco, uma vontade enorme de comer doce, né? Por que isso acontece? Porque elas se privaram, por exemplo, do arroz e feijão que eram tão importantes lá no almoço, por exemplo, que deixariam elas mais saciadas. Então essa é uma dica importante. Adorei essa dica. César, a gente falou muito no bloco anterior do querer, da vontade. Quando se trata de ter uma alimentação boa, né? O que mais importa? E principalmente na hora de emagrecer, porque muita gente engordou em 2020, né? Está carregando esse peso. O que importa? Eu preciso ter foco ou força de vontade? Foco, força e fé, né? As pessoas falam, né? A gente tem que ter foco, força e fé. Então a gente entra no ano já, né? Desse jeito, né? Muito focados, muito cheio de fé, né? O que tem por trás desse força, foco e fé? Tem muito uma ideia, não sei se você percebe, Mônica, de autocontrole, de se impor um controle muito, muito importante e muito rígido, né? O que é importante a gente destacar? Que a gente come por muitas questões. A gente come porque a gente tem vontade, a gente tem aquele interesse na comida, porque a gente passou pelo tempo de jejum, mas a gente também come por essas vontades que eu falei para você. E tá tudo bem, isso é natural, faz parte dos nossos mecanismos de funcionamento mesmo, né? Quando a gente pensa em força, foco e fé, a gente não considera todos esses aspectos que levam a gente a buscar comida, seja lá qual for essa comida. E o que acontece? Se você se impõe uma restrição muito grande, esse controle rígido, né, de não poder sair, né, daquela sua dieta que você estabeleceu,
qual que é o mecanismo decorrente disso? No final das contas, se você tem esse controle extremamente rígido, a sua resposta a isso é, na verdade, buscar mais aquilo que você está privando. É um mecanismo cerebral mesmo, né? Você, então, ali se impõe esse controle, fica numa região muito específica ali, chamada de região pré-frontal, dorso lateral do cérebro. Se você se impõe com esse controle, né, essa região vai ficar abarrotada de pensamentos sobre aquilo que você está se privando. Não sei se você já ouviu aquela piada do urso branco, né? Não pensa no urso branco. Aí você vai lá e está pensando no urso branco. Imediatamente. É mais ou menos isso. Então você fala que não pode comer aquele doce específico, não posso comer isso, não posso comer isso. Tem que ter força, foco e fé. No final das contas, você só pensa nesse doce. A chance de você comer ele vai ser muito maior. Então a gente tem que ter uma relação um pouco menos tensa com a comida. Ai, adorei isso. Relação menos tensa com a comida, né, Vasti? Ô César, e chega nesse dia, hoje a gente está aqui começando o ano, e aí às vezes as pessoas estão desanimadas, porque do Natal até o Ano Novo... Piorou, né? Porque a gente esquece que Natal é só uma noite, Ano Novo também é só uma noite, aí a gente acha que porque vai exagerar nas ceias, que a gente exagera o mês inteiro. E agora chega janeiro também, e aí tem praia, tem, né? A gente quer estar mais bonito no verão, e aí às vezes as pessoas também exageram. Isso pode trazer um risco se a gente entrar de cara agora numa dieta detox, não cortar o carboidrato de uma vez só. Isso pode trazer risco também para a nossa saúde, trazer uma deficiência, às vezes, nutricional para a gente também, César? Deficiência nutricional pode ocorrer, mas isso teria que ter uma privação de bastante, de um longo prazo bem grande, né? De um prazo bastante grande. O que pode acontecer se você, então, eu quero ter o corpo do verão, eu quero emagrecer agora, né, nesse começo de ano, porque eu quero, enfim, ter um ano diferente. Você pensa assim, né? E aí você começa a fazer aquelas dietas todas, né, muito restritivas, tirando os grupos alimentares e tal. O que vai acontecer? Esse mecanismo que eu mostrei, que eu comentei com vocês, vai acontecer, né? Isso acontece na maioria avassaladora das vezes. E o que acontece é o seguinte: se você tem essas privações, então, se você não tem um planejamento com o seu nutricionista, por exemplo, em relação ao que comer, em que momentos comer, e começar a se privar só, né? Essa privação te leva a dar mais valor para a comida. É um mecanismo cerebral também. Eu dou cada vez mais valor para aquela comida que está sendo restrita, privada. Qual que é o resultado final disso? Você vai querer buscar justamente aquilo que você está restringindo, né? Pense no histórico de vocês. Vocês já fizeram dieta, né? Pensando no público que está assistindo a gente. Já fizeram dietas? Já tiraram grupos alimentares? Como é que foi essa experiência? Será que vocês não pensaram demais nessas comidas que foram retiradas? Eu aposto, né, em grande parte das vezes aí que isso aconteceu. E vocês acabaram comendo pior. Porque é aquele fenômeno jaquê. Não sei se você já ouviu isso, Mônica. Isso é um fenômeno estudado mesmo, né? Esse jaquê. Já que não conseguia aqui restringir, né? Não comer esse pão agora, eu vou comer de qualquer jeito agora. Aí você come tudo, né? Porque a gente tem essa ideia de que tem que ser aquela coisa super rígida, super força, foco e fé, né? 880, né? 880, justamente, E aí, nessa questão que a Vasti trouxe, né, desse risco que você bem comentou, algumas pessoas têm por norma e por mito, né, Vasti, por crença, pular refeições. Aí fala, não, mas ontem, né, eu comi bastante na ceia da noite, então hoje eu não vou tomar o café, eu não vou almoçar. Hoje é só água. Hoje é só água. Isso também é uma crença boba, porque não vai resolver de nada, César? Isso é um fenômeno de compensação, né? Isso, se for muito repetitivo na sua vida, né, de quem está assistindo, isso pode se tornar um problema mais importante no futuro, né? Se você sempre tiver esses episódios de compensação. Então, eu comi um pouco mais nesse dia, né? No dia do final de ano, por exemplo, no dia seguinte eu vou ficar só na aguinha, né? Ou vou fazer muito mais exercício para compensar. Essas compensações acabam sendo muito ruins. Por quê? Porque elas são gatilhos para que você coma de um jeito muito ruim numa situação seguinte, né? De um jeito mais exagerado. Isso acontece bastante com atleta, até com atleta. O atleta se priva, né? Por questões ali do trabalho dele, ele vai ter um momento seguinte que ele vai comer demais, né? Entendi. Então, assim, às vezes ele come demais e depois ele fala o seguinte pro treinador: eu comi demais, agora eu vou ter que fazer jejum aqui quase que 2 dias seguidos, né? Isso vira um ciclo que piora demais a alimentação, a qualidade da alimentação vai ficando cada vez pior. Então, assim, como é que eu queria fechar essa ideia com vocês, né? É que a gente não, então, impõe essas privações, que na verdade vão só atrapalhar, né, e retirada de grupos alimentares, mas pense num planejamento, junto com o profissional, né, que vai ser muito importante, um planejamento que não deixe você dessa maneira tão tensa, né?
pela restrição. Não deixe você, então, tão sem comida ou fazendo tanto coisas da moda extremistas, né? É possível a gente ter melhora de saúde, melhora de desempenho na sua atividade física diária lá, se a gente só fizer um arranjo da sua alimentação, né? Sem retirar grupos, né, alimentares, sem ter restrições tão importantes. Então, dá para fazer esse arranjo e incluir a atividade física, claro, né? Sempre. Adorei essa forma como você fechou, nos faz pensar e eu acho que nos faz agir de uma forma mais leve e mais amigável com a atividade física e com os exercícios, né, Vachê? Ao invés de tirar, vamos incluir, né? Vamos incluir uma alimentação mais saudável, incluir mais exercícios, né? Incluir uma saúde mental melhor, que aí tudo flui. César, muito obrigada mais uma vez. Você já é nosso parceiro aqui do Manhã Total. Espero ter você ao longo de 2021, viu? E tudo de bom para você nesse ano que começa. Mônica, obrigado pela parceria, obrigado pela equipe também de vocês. Espero que esse ano seja um ano muito bom também, né? Um ano que seja de bastante aprendizado para todos nós e a gente se vê aí nas próximas. Com certeza. Ótimo ano para os telespectadores também. Valeu, meu amigo. César Henrique, nutricionista, direto de São Paulo com a gente, com essas dicas tão boas, né, Vachê? Tá precisando me conhecer Uberlândia, né? Eu também acho. Também vim experimentar o nosso bolo de hibiscos aqui. Bolo de hibisco. Preparado pela Vachê.